Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a CDL de Fortaleza recebeu Ciro Gomes para uma palestra sobre economia brasileira. Esse foi o primeiro evento para debater o Brasil que o político participou depois das eleições presidenciais de 2022. O tema do encontro foi Perspectivas da Economia Brasileira. Ciro Gomes levou sua análise sobre temas sensíveis a toda a sociedade para uma plateia de empresários varejistas e políticos. Aqui estão os maiores empregadores do Ceará, um dos maiores empregadores do Brasil e talvez a categoria econômica que mais sofre essa barafunda tributária do Brasil, o colapso do crédito que leva 70 milhões de brasileiros à humilhação do SPC. E aqui também está a esperança da mudança que o Brasil precisa. O prefeito José Sarto avaliou o tema da palestra como importante para Fortaleza. Ciro, que já lançou livros propondo saídas para os problemas do país, município que é destaque na região quanto à economia. É um momento importante para a gente ouvir a opinião do ministro, ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes, que foi prefeito, governador do estado e que é uma das inteligências mais lúcidas desse nosso Brasil. Juntamente com o setor produtivo, tentar aí incorporar novas práticas que dinamizem, exponenciem o nosso potencial de crescimento econômico. O ex-ministro da Fazenda começou avaliando o tema, traçando um paralelo entre o passado e o presente. Em 1980, o Brasil era 6 vezes a produção industrial da China. Ontem, o Brasil era 6 vezes a produção industrial da China. Hoje, a China é para mais de 20 vezes o Brasil e está nos deixando no retrovisor longe. E o cenário é o mesmo. Riscos e oportunidades, crises, agonias, ciclos de contração econômica internacional, para lá eles e para nós. O Brasil, meu presidente, tinha 1/3 do seu PIB em números redondos tirado da indústria em 1980, quando esse modelo acabou. Hoje, o produto industrial brasileiro se aproxima perigosamente dos 10% do PIB. Mostrou ao público que o modelo econômico do país, a partir da visão dele, deverá produzir os mesmos resultados que prejudicam a população e o setor produtivo. Falou também sobre a taxa de juros do Banco Central, que tem sido amplamente criticada pelo governo federal. Ciro disse que falta autoridade para resolver a questão. Se ela não cumpre as metas, etc., como não cumpre nenhuma vez, é direito e dever do presidente demiti-lo. Agora, eles estão enganando todo mundo como se ele fosse indemissível, não é. Ciro Gomes também comentou sobre um tema atual que está sendo discutido no Congresso Nacional e que é muito importante para todos os setores que compõem a economia, a reforma tributária. Para ele, o modelo que está sendo apresentado precisa ser amplamente discutido para evitar prejuízos a quem mais precisa dela. Essa reforma tributária, ela elimina aquela isenção que eu falei para vocês, o crédito presumido de 25% para a agricultura. Até o presente momento, só a CNA está sabendo disso. Daqui a pouco, quando começar os jornais a interpretarem isso, vai se levantar o lobby reacionário deles. Com um governo fraco, lamento, essa é a minha opinião, quem pensa diferente, um governo fraco, a tendência é encolher, é recuar. Então depois, tem alguns outros problemas, vamos lá. Ok, indústria no Ceará, mas ou a gente reindustrializa o Brasil, ou a primarização da nossa economia não paga a conta. Não. É simples de entender, nossa sociedade aspira um modo de vida igual ao europeu e norte-americano. E esse padrão de consumo se refere a um padrão tecnológico que nós não sabemos, não temos como fazer. E a comunidade católica Shalom vai realizar o Congresso das Famílias 2023, nos dias 24 e 25 de junho, no Centro de Eventos do Ceará. Sobre a programação, eu conversei com Alexandro Batista, missionário e coordenador do evento. Alexandro, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos falar um pouco sobre a programação que vai acontecer agora no próximo final de semana, né? A respeito desse encontro das famílias. Como é que vai ser essa programação? Muito obrigado pelo convite, por estar nos acolhendo aqui nessa TV Otimista. Então, nós queremos aqui convidar realmente. A programação é para o 32º Congresso das Famílias, da Comunidade Católica Shalom, organizando esse tempo novo para as famílias. E como é que vai ser isso? 23 e 24 nós vamos estar imersos na dimensão de famílias enraizadas na oração,
Esse é o tema principal do Congresso das Famílias nesse ano de 2023. Nós vamos ter uma programação toda voltada para as famílias, para casais, para verdadeiramente fazermos aquilo que Deus espera de nós, que é fazer a mudança nas famílias. Uma mudança de olhar, de paradigmas dentro dos matrimônios que vai refletir, sem sombra de dúvida, no nosso convívio social. Nós vamos ter, paralelamente a esse congresso dos adultos, dos casais, das famílias, nós vamos ter o Congresso Kids. O Congresso Kids vai acontecer também no prédio ao lado, na Universidade de Fortaleza, com o tema do Castelo Interior, onde as crianças vão viver a dimensão que os adultos também vão viver, só que de uma maneira mais lúdica. Então, durante todo o congresso, nós vamos mergulhar profundamente na importância da adoração. A adoração e a oração são diálogos constantes com Deus. E esse diálogo, sem sombra de dúvidas, também nos faz melhorar o diálogo dentro dos nossos lares, das nossas famílias. Essa é o chamamento do Congresso das Famílias. É para isso que nós estamos vivenciando e lutando, para ver um mundo novo, renovado por famílias novas. É isso que nós esperamos. E aí nessa programação toda, ela inicia no sábado, pela manhã, vai durante todo o final de semana, Como é que está disponibilizada essa programação? A programação inicia realmente no sábado com a acolhida dos casais, e eu já faço o convite, reforço o convite, venha conosco viver essa dimensão de amor. 8h30 da manhã nós vamos acolher esses casais e a partir daí viver toda uma programação voltada para a família. Começamos com as laudes, que são as primeiras orações onde a Igreja Católica se reúne no mundo todo e passa a rezar e louvar a Deus por tudo aquilo que Ele oferece a cada um de nós, inclusive as coisas mais básicas que por vezes nós esquecemos, como a nossa respiração, o nosso andar, o nosso sorrir, o nosso caminhar. E aí, a partir de então, começa a adoração ao Santíssimo Sacramento, vamos ter pregações e formações como a profecia, o que Deus espera e qual é a profecia de Deus para as famílias nesse tempo novo que está surgindo. Passamos um momento pandêmico, mas vemos que muitas coisas precisam ser modificadas, sobretudo no diálogo. E essa oração, essa família enraizada na oração, além de melhorar o diálogo com Deus, também melhora o diálogo entre os familiares. Precisamos aprender a conversar mais com nossos filhos, vamos ter diálogos e formação a respeito de educação para os filhos, vamos ter também informações a respeito de sexualidade e caridade fraterna dentro do matrimônio, nessa oferta um ao outro, quanto casal. Nós vamos ter depois uma Santa Missa pela cura das famílias com o Padre Antônio Furtado. Então é uma programação totalmente pensada e voltada para um final de semana de paz. Eu acho que é isso que nós estamos precisando nas nossas casas, nas nossas famílias, nossa convivência diária, paz. E é essa paz que nós queremos comunicar no Congresso de 2023, no Congresso das Famílias, pensado exatamente para você, é para você. Não é tão somente para membros da comunidade como eu sou, mas é também para qualquer família de Fortaleza, Ceará e assim, quem quer que seja, em qualquer lugar do país, ainda pode participar sim. Nós temos as nossas mídias sociais, por meio do no Instagram, por meio do @famílias.shalom. Lá no link da bios você tem todas as informações a respeito do congresso, você pode participar, clica lá, vai ter uma equipe para te responder, tirar todas as suas dúvidas, inclusive para acolher. Se porventura você está em outro estado, em outro município, nós temos uma equipe de acolhida também que está cedendo os lares para acolher esses casais que querem vir, essas famílias que querem vir. Participem, tragam também seus jovens, jovens a partir de 13 anos, de 13 a 15 anos também, a entrada vai ser facultada gratuita para que esses jovens possam viver com os pais esse momento de integração e de amor. E aí, nesse caso, essa programação, ela é gratuita, ela é paga, você pode participar de um período, de outro, é ideal que você participe de todo, Mas como é que a pessoa que está assistindo pode se programar para ir? Isso. Essa é uma linha, um fio condutor. Na realidade, você falou com muita precisão. É ideal que a pessoa participe de tudo, porque uma formação vai agregando na outra e os momentos que nós vamos vivendo, sobretudo com a experiência com o próprio Jesus Eucarístico, seja adorando a Ele, seja introjetando o nosso corpo, vai mudando a nossa maneira de pensar enquanto família. Mas as pessoas podem, há um custo de entrada, verdadeiramente essa parte o casal precisa agregar, e essas informações com relação a esses valores estão tudo lá no nosso Instagram. Eu realmente falo que é um valor pequeno relativo às graças que a gente tem observado com o passar dos anos. Há 10 anos eu venho servindo junto às famílias, junto com a minha esposa, e são tantas realidades que são transformadas a partir desse congresso, a partir de um novo olhar
de um amor que transborda de Deus um para com o outro. Eu vivo dizendo que sempre que o matrimônio, você não vive o matrimônio para ser feliz. Nós vivemos o matrimônio para fazer os outros felizes. Seja para fazer o seu esposo ou a sua esposa, seja para fazer os seus filhos felizes. Essa consiste a verdadeira oferta, a oferta sacrificial da própria vida em favor do outro. E é isso que nós queremos passar um pouquinho para você. Você que está agora nos assistindo, venha conosco. Vai ser uma grande alegria, uma grande satisfação acolher todos vocês. Queria eu que aquele centro de eventos ficasse pequeno para poder acolher a todos. Mas reforço o convite. É uma experiência verdadeira de amor de Deus dentro das famílias. E eu vivi e fui alcançado por ela, né, há 10 anos. Eu hoje faço esse convite com muita precisão e com muita ênfase, porque verdadeiramente a gente consegue tocar. Já vi milagres relatadas por médicos, pessoas que foram curadas porque acreditam e têm fé na mudança de Deus. Mulheres que eram estéreis foram alcançadas e vieram depois filhos dentro da relação matrimonial. Então, pessoas que em tese já estariam documentadas e alcançaram o seu milagre. Se você também espera um milagre, talvez não dessa dimensão, mas um milagre de um olhar diferente, um milagre de uma atenção diferente, um milagre para com os filhos, no diálogo e na educação dos seus filhos, venha para você viver essa experiência. É gratificante. Alexandre, e para a gente encerrar, deixa o convite para quem está assistindo, você já estava falando aí, mas para saber mais informações, inclusive, sobre a Comunidade Católica Shalom, né? Como faz para acompanhar? Isso, a Comunidade Católica Shalom já está aí há mais de 40 anos evangelizando aqui em Fortaleza e hoje está em 28 países no mundo, então é bastante consolidada. É uma comunidade católica, né? Nós temos as nossas redes sociais, você pode acessar o www.conshalom.org para conhecer um pouco mais a comunidade. E no Instagram você pode direcionar a sua consulta para o @famílias.shalom. E aí dentro dessa dimensão você consegue entender um pouco mais do que é ser família nos nossos centros de evangelizações espalhados em todo Fortaleza e no Brasil também. Nós temos aí centro de evangelização em quase todos os estados da federação, né? Procure o centro de evangelização mais próximo, viva essa experiência de Deus, se aproxime de Deus, porque Ele está sempre aberto a esse diálogo, sempre aberto, alargando o caminho para que a gente possa ir ao encontro dele. E Ele vem também ao nosso encontro, por ser tão misericordioso. Agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta. A Outra Casa Coletiva completa 3 anos e já atendeu mais de 500 jovens LGBT+, em situação de vulnerabilidade. Sobre as ações da entidade, eu conversei com Renata Góes, cofundadora da Outra Casa Coletiva, que esteve aqui na TV Otimista. Acompanhe. Renata, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Vamos falar um pouco sobre a Outra Casa Coletiva, né? A gente tem 3 anos de funcionamento. Me explica um pouquinho para quem está em casa, sobre o trabalho que vocês realizam. Sim, primeiramente eu queria agradecer o espaço, que é muito importante, né? Nós estamos no mês do orgulho, né? E para nós, né, que trabalhamos com pessoas LGBTs, é muito importante esse espaço da gente poder falar, né, sobre o nosso trabalho. A Outra Casa Coletiva, uma casa de acolhimento e cultura LGBT, aqui em Fortaleza, nós estamos no bairro Benfica. Trabalhamos há cerca de 3 anos, né, ajudando as pessoas em situação de vulnerabilidade, e por lá já passaram mais de 500 pessoas. Parece um número pequeno, mas para a gente é muita gente. E nesse caso, como é que é o trabalho que vocês realizam com pessoas daqui do estado? São pessoas de Fortaleza? Quem é que é acolhido por vocês? Nosso perfil de acolhimento, né, são geralmente jovens LGBTs em situação de vulnerabilidade, né, que precisam ali daquela força, daquele espaço para poder, né, caminhar sozinho na vida. Nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, né, para a gente fazer tudo aquilo, né? O acompanhamento com assistente social, psicólogo, quando precisa, né, de uma assessoria jurídica, encaminhamento ao mercado de trabalho, para que aquela pessoa ela possa caminhar, né, sozinha. A gente dá esse suporte. Geralmente são jovens de 18 a 29 anos, que têm todos os seus sonhos, todas as suas coisas. A maior parte são do interior do estado, mas também já atendemos pessoas de outros 10 estados.
E nesse caso, vocês notaram um aumento na procura, nesse aumento da violência contra a pessoa LGBTI a quem mais, né? Eu só lhe peço desculpa se eu não estiver falando algum termo errado. Enfim. LGBT tá ótimo. Tá ótimo. Pronto, e nesse caso, como é que tem sido isso? Aumentou a violência contra essas pessoas? O que tem sido mostrado nesse cenário, nesse, digamos, pós-pandemia? Então, eu acho que as coisas realmente se acirraram mesmo na pandemia. Mas essa violência, ela vem de antes e ela perdura depois. Mas a pandemia obrigou, né, a gente a ficar dentro de casa. Infelizmente, a maior parte dos casos de violência e negligência e todos os abusos vem de dentro da família. Então, obrigou aquela pessoa a conviver 24 horas dentro de casa. Aquela pessoa que só tinha o seu lar, que na verdade não é um lar, como um pouso, né? Que só chegava para dormir e sair, teve que ficar ali. Então, os casos se acirraram. E o Brasil, né, infelizmente, é um dos países que mais mata pessoas LGBTs. E o estado do Ceará, pelo 14º ano, crava um número que é o estado que mais mata no Brasil. E aí, nesse caso, o que a gente, enquanto sociedade, pode fazer, né, para tentar diminuir esse quadro, tentar amenizar e acolher as pessoas de fato? Eu acho que o primeiro caminho é esse que a gente está fazendo aqui, a informação, né? É a gente falar para as pessoas, né, que todo mundo merece os mesmos direitos. Porque as pessoas LGBTs, elas não querem mais nem menos direitos. Elas querem os mesmos direitos que as outras pessoas. A informação, né? Porque a desinformação, muitas vezes, ela traz muitas coisas ruins, né? Aquela coisa que não é falada, que parece que é errada. Eu acho que é trazer luz, né? Esse cenário que, às vezes, é uma coisa que não se fala. Conversar dentro de casa, na escola. Acho que você tem que começar na infância, né? E se ensinar às crianças que todas são iguais, todas merecem respeito. Eu acho que é por esse caminho, assim, educação, informação e esses espaços que são muito importantes, como a gente está aqui hoje. Muito obrigada. Renata, e aí nesse caso, como é que vocês se mantêm, né? Como é que a casa se mantém durante todos esses 3 anos? As pessoas podem fazer doações? Tem algum trabalho que vocês realizam para poder manter essas pessoas acolhidas? Sim, Helena, obrigada, né, por perguntar. Nós mantemos por doações, né? É muito difícil e a cada mês é uma vitória, né? Que a gente está cumprindo com os nossos compromissos, enfim. Mas a gente precisa, né, dos abraços de quem está assistindo a gente aqui. No Instagram, @outracasacoletiva. Lá tem um link para doação, né? Tem uma doação recorrente. Mas as pessoas também podem, né, nos enviar mensagem no inbox. Se você pode ajudar, se você precisa de ajuda. Aceitamos doações também, né? De alimentos não perecíveis, materiais de higiene, materiais de limpeza, qualquer tipo de valor e também voluntariado, né, que é muito importante. Empresas também podem auxiliar nesse sentido, né, fazer doações. Nós, inclusive, somos institucionalizados, né, nós somos realmente uma instituição. Há mais de um ano nós temos CNPJ, emitimos notas, tudo direitinho para a gente realmente poder, né, afirmar essas parcerias. Renata, então fala para quem está assistindo quem puder ajudar, como é que faz para poder conhecer o trabalho de vocês, ou para quem está assistindo que está querendo, né, não se sente à vontade no seu ambiente de convívio, né, e gostaria de ser acolhido dessa forma por vocês. Sim, é muito fácil. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, @outracasacoletiva. Alisson, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos falar um pouco sobre esse caso Netflix, né? O que isso tem a ver com o impacto com relação ao consumidor, sobretudo, e com relação aos direitos do consumidor. Pronto, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Bom, a Netflix começou a mandar alguns e-mails para os consumidores, aqueles que assinam a Netflix, falando que vai começar a cobrar taxa extra de R$ 12,90 por acesso fora da residência do consumidor. Mas, em linhas gerais, ficou uma maneira muito aberta, muito ampla. Eles não explicaram diretamente como que vai ser essa logística de cobrança, como que vai proceder, como que vai ser, eles vão fiscalizar esse acesso do consumidor fora da sua casa. Porque tem muitos meios, tem telefone celular, o seu próprio computador portátil, tablet, enfim. E outras, além de segundas residências que muita gente tem. Então, fica muito aberto, muito amplo esse conceito que a Netflix está de fazer essa cobrança. Preciso fazer algo mais pontual em relação
essa cobrança. Alisson, assim, além do caso Netflix, né, qualquer empresa que tiver feito uma relação de consumo, né, cada pessoa tem feito um contrato de relação de consumo com aquela empresa, ela pode modificar, assim, do nada, a partir do momento que ela vai ser cobrada, a partir de agora eu vou cobrar de tal forma. O que ela deve fazer, né, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, para que essa pessoa que fez o acordo, ela possa ter informação a respeito das mudanças que vão ocorrer? Pronto. Primeiramente, em relação a cobranças posteriores, diferente da época do contrato, deve ser sempre observado como que estão aquelas cláusulas do contrato na época da contratação. Por exemplo, se no contrato tem até previsão de mudança, ok, aí vai adaptar ao caso concreto, à situação pontual. Agora, se não tem permissão de mudança, se não tem permissão de novas cobranças, novas taxas em relação àquele contrato feito na época da contratação, aí realmente não pode. A empresa deve realmente fazer uma logística de mudança, uma logística de interação com o consumidor, para aí sim poder implementar ou não uma nova taxa, um novo valor cobrado nesse contrato. E nesse caso, sim, as pessoas ainda estão sendo comunicadas, é isso? Dessa modificação, no caso, especificamente da Netflix, é isso? Sim, estão sendo notificadas. Já teve alguns consumidores que já chegou a ser adaptado no cartão, fatores diferentes. Então, o que a gente pode entender com isso? Eles estão já comunicando e também fazendo a cobrança. Ou seja, antes mesmo que eles se manifestem acerca de como que vai ser de fato, já estão aplicando algumas cobranças extras, o que de fato é algo bem complexo, bem absurdo, chega até a ser, porque não está explicando como é que eu vou cobrar alguma coisa que de fato eu não expliquei como que vai proceder essa logística, entendeu? E nesse caso, quem está recebendo essas cobranças já atualizadas, o que deve fazer se sentir lesado nesse sentido? Pronto, é importante, primeiro, entrar em contato com o suporte da Netflix, pedir o seu contrato da época, que inclusive se você for buscar lá no saque da Netflix, pedir o seu contrato, muitas vezes você não recebe. Eles lhe pedem e eles não lhe fornecem. Então, você deve ainda assim fazer esse protocolo desse pedido e pode procurar, inclusive Reclame Aqui, pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, porque como não está bem especificado, ainda não deve ser cobrado. Nesse caso, é com relação a especificamente relações de consumo de forma online, né? Muitas vezes, hoje em dia, os serviços são feitos dessa forma, né? De forma online, não mais num local específico, de assinatura de contrato mesmo, você pegando aquele papel e fazendo. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter, né? Ao adquirir um serviço online, ao adquirir um sistema, um aplicativo, enfim, o que ela deve prestar atenção para poder ela não ser lesada, não ser cobrada de forma injusta? É sempre importante, principalmente quando for olhar, comprar, fazer alguma compra online, alguma assinatura online, olhar as cláusulas principais na questão da cobrança, como que é feito, como que é debitado, se tem possibilidade ou não de ter acréscimo nesse contrato. Deve sempre observar também questão de prazo, se esse contrato lá com a empresa tem algum tipo de fidelização. Por exemplo, tem muita empresa, exemplo, a telefonia. Tem muita fidelidade ainda em contas telefônicas, então é importante você frisar isso, olhar a questão do prazo, se tem multa, quanto que é essa multa, se essa multa compensa para você, se essa multa é muito cara, no caso até se tornar abusiva. Então é muito importante ter essa noção do que de fato está contratando, como está contratando e até onde vai esse contrato. E com relação aos direitos do consumidor, as pessoas, você observa que elas estão cada vez mais tendo informações a respeito disso, ou essa avalanche de dados que a gente tem todos os dias, de compra, de venda, de faça, de alugue, de adquira, isso não está fazendo com que a gente consiga parar um pouco para poder se atualizar nisso? Pronto, realmente as pessoas estão comprando muito, assinando muito, fazendo tudo muito, como você falou, uma avalanche de dados. Mas também tem aquela questão que as redes sociais também disseminam muito os dois lados da moeda. Então, é um ponto positivo. Assim como tem um ponto negativo do alto nível de contratação, para fins consumeristas é ótimo, para fim empresarial, melhor ainda. Mas para o consumidor final, muitas vezes ele não tem aquela informação específica, aquela informação, como é que eu posso falar, bem pontual sobre determinado assunto. Então, é importante sempre procurar, se você puder ter uma oportunidade de ler o seu contrato, de procurar alguém que tenha um conhecimento um pouco maior, como até um advogado, em determinados tipos de contrato, se valer a pena. Então, é sempre importante ter essa noção do que fato você está fazendo, do que fato você está contratando, porque realmente é muita promoção, é muita oferta, é muita propaganda. Então, realmente é importante você, de fato, entender o que você está fazendo, o que você está assinando.
E sem falar nos golpes, né? Porque a gente vê diariamente serviços sendo ofertados de forma que a gente não solicitou, links que são enviados para a gente de forma de mensagens ou na utilização de uma rede social. Esses cuidados que as pessoas devem ter, né, também. Eu sempre costumo falar o seguinte, empresa multinacional, empresa grande mesmo, dificilmente procura você. Geralmente você procura. Então, quando você recebe uma proposta, uma propaganda muito grande, uma televisão como essa, de um valor surreal, você jamais compre aquilo que eles estão lhe mostrando. Você procure. Por exemplo, tem essa televisão do valor X. Cara, no site da empresa Y, você entrar no site, você ir no equipamento de busca, porque aí você vai estar tendo noção de que aquele site realmente é o site registrado da empresa e não aquela propaganda que pode ser um fake, pode ser uma oferta de fraude. Eu mesmo já passei por uma situação como essa, já tive uma situação de olhar na televisão, cara, esse preço está incrível, quando eu fui olhar, antes de botar o cartão, eu abri o site da empresa, analisei, essa oferta não existe. O .com.br tem uma grande diferença, às vezes é só .com. E às vezes também quando você vai identificar, sempre se falam com relação a você ir naqueles programas, por exemplo, Reclame Aqui, né? Que você às vezes fazer uma compra, você não conhece aquela marca, vê a reputação dela no mercado. Pronto. Né? Inclusive nesses sites que está muito na moda, que é como site de essas roupas que são de fora, inclusive, sempre tem as estrelinhas. Analisa as estrelinhas. Aquelas estrelinhas é o consumidor final que está reportando a sua experiência com a empresa. Se chegou no prazo, se conseguiu fazer uma troca dentro do prazo hábil, se recebeu o cupom da troca certinho, se o próprio equipamento que você comprou, a roupa, o que quer que seja, veio de maneira como está no anúncio. Então, aquelas estrelinhas são importantíssimas, porque é uma avaliação do consumidor como você, do consumidor simples. Então, é super importante você, antes de você comprar, fazer qualquer coisa, analisa como é que é esse equipamento, analisa como é que é esse material antes mesmo de você fazer a compra. Alisson, agora tem uma coisa muito, nessa conversa que a gente está tendo aqui, tem uma coisa muito importante que a gente tem observado, que é com relação a pessoas que fazem depoimentos falsos, né? Muitas vezes você vai naquele site, recebe um link numa rede social, ou vê uma roupa bonita e vai naquele site que está feito lá prontinho, com alguns depoimentos que você diz, nossa, quem são essas pessoas, né? Você acha que são usuários comuns, mas existe um mercado, e parece que a coisa é tão bem feita, né? Que existe um mercado de vendas de depoimentos, as pessoas como se elas fossem usuárias. Isso tudo que está acontecendo, né? Você acredita que seja mais basicamente porque não tem uma fiscalização, uma punição com relação a isso? Que uma vez que você vai dizendo, você se vende, né, como depoimento, né, de determinados produtos, você está dizendo uma coisa errada ali, falsa, né? Você está passando informação falsa, né? Às vezes nem que você é aquela pessoa. Isso é muito mais além. Você acredita que falta fiscalização, precisa ter um controle maior com relação a isso? Cara, é muito questão de má fé, boa fé e índole. Tem muitas situações que é até um pouco quase que impossível você trabalhar literalmente com a realidade. Você tem que buscar. Sempre tem que buscar, principalmente acreditar nas informações, porque não tem como. Você desconfia, acredita desconfiando, não tem como não ser. Porque a partir do momento que eu possa comprar um produto sequer, nem que mesmo, mas aí eu estou sendo levado a acreditar que aquele produto é o produto correto. Porque se eu comprar esse copo, mesmo que eu comprei só para poder ter a oportunidade de escrever, infelizmente vai acontecer. Entendeu? Porque é o seguinte, aquelas informações, como eu falei, das estrelinhas, você só aparece a possibilidade de colocar estrelinhas se eu comprei de fato na loja, se eu comprei de fato aquele produto específico, que aí aparece a possibilidade de comentar e colocar estrela. Inclusive as empresas fazem muito questão de, quando você comenta, quando você coloca a estrelinha, quando você afirma a sua posição com a compra, você tem benefícios. Tem as estrelinhas pessoais, por ter participado, por ter comentado, por ter dito a sua experiência com a loja. Então, eu acho que essas campanhas de me ajuda, que eu te ajudo, são super úteis, super necessárias nesse momento. E nesse caso também, se encontrar algum golpe, denunciar, né? Mais importante não é deixar passar, é denunciar, né? Principalmente se o consumidor final, que vê esse tipo de informação, que vê algo que você está olhando assim, como assim? Essa blusa, você gostou dessa blusa que você está nessa foto?
não, está errado, ela não é igual ao assunto. Você vá direto na ouvidoria do site, vá na ouvidoria do sistema, porque, por exemplo, eu vou até citar um exemplo, a Shein, que está muito em alta, né? São consumidores, são fornecedores pontuais que colocam os seus produtos dentro da Shein. Então, se nessa situação, eu que sou consumidor final, entrar no sistema e olhar lá na loja, no site da loja, opa, esse vendedor aqui está com esse produto, mas não tem nada a ver com essa propaganda, essa confirmação desse cliente, tem alguma coisa errada. Vá na ouvidoria da própria loja, da própria revenda, informe que está errado, faça um saque, vá no Reclame Aqui, informe que de fato não está condizente a informação, a propaganda com o produto que está sendo vendido. E agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e o mercado de iluminação no Brasil para 2023 deve faturar em torno de quase 9 bilhões de reais, mantendo 23 mil postos de trabalho. Sobre esse setor, eu conversei com o presidente da Associação Cearense de Lojistas e Importadores de Produtos de Iluminação, a Acelume, Abelardo Sampaio. Ele esteve aqui na TV Otimista. Acompanhe. Abelardo, obrigada pela sua presença aqui no Destaque. A gente já conversou em outra oportunidade, mas agora falando um pouquinho da associação, né? Você já assumiu faz pouquinho tempo, né? Só agora, é isso? Isso, exatamente. Então, assim, a gente vem nessa caminhada no mercado de iluminação há quase 30 anos. E nessa caminhada, o mercado, ele vai andando, ele é orgânico, ele tem vontade própria. A gente começou a perceber um movimento que não era bacana, de 1 mais 1 ser 11 e não serem 2. E tem muita loja séria, assim como a do Luiz, que é uma empresa super séria, a Jamile, da Lampstock, são empresas que entregam o cuidado, a assistência. Você não vai ver nenhuma empresa da Acelume indicando algo que não seja funcional, fazendo o comércio pelo comércio, muito raso, muito chulo. E aí nós somos concorrentes, mas não somos inimigos. E muito inspirado em grandes associações que se juntaram para fomentar o mercado, para agregar o mercado, para educar o mercado. Então essa conversa surgiu da Rose, que é uma visionária, na Casa Cor do Ceará do ano passado. E, gente, a gente pensa tão parecido, vamos se aproximar, vamos conversar mais, vamos dialogar, porque o nosso mercado, ele está passando, eu acho, como vários mercados, a falta de um certificado, de uma chancela, de escolher. Aconteceu há pouco tempo atrás, uma pessoa escolheu um cirurgião plástico pelo número de seguidor. E deu maior BO, ou seja, como é que alguém escolhe algo, ou seja, a má informação. E a gente que ama o mercado, é uma característica comum a nós três, a gente, não, peraí, calma. Então a gente formou a associação, que é a segunda associação no Brasil, de lojistas de iluminação, com esse propósito de educar, de esclarecer para o mercado de arquitetura, para o mercado de engenharia, para o consumidor final, que um produto que dura 50 mil horas, ele não pode custar que um produto de 10 mil horas que vem da China, nada contra a China, mas são produtos diferentes. Aí você tem profissionais, uma informação muito forte, é que a gente não tem nenhum profissional inscrito na Associação Brasileira de Arquitetos de Iluminação. Isso é muito sério. Tipo assim, como é que eu vou contratar um advogado que não tem ABO? Como é que outro mercado muito comum que acontece, são pessoas que são bem-sucedidas fisicamente e que começam a vender dieta. Aí o conselho de nutrição, pera, calma, eu até entendo que você é bem-sucedido, mas você receitar dieta, cara, não é bem por aí. Então a gente passa por um momento em várias profissões que todo mundo é especialista de nada, é muito raso. E a gente está falando de engenharia elétrica, a gente está falando de segurança, a gente está falando de famílias. Quantos incêndios, você que é do jornalismo, tem acontecido de forma repetida em Fortaleza? Isso não acontecia há 5, 10 anos atrás.
Então, existem empresas que estão importando de qualquer forma. Eu não entro nem na questão tributária, que isso também é muito sério, sabe? E dizendo, olha, um produto que tem aqui, acabei de trazer, importado, não passou por nenhuma certificação de nada, dizer que é igual a uma marca. Aí eu pego como exemplo a Stella, a Brilho, a Interlite, que são marcas que têm 20, 30, 40 anos, que têm um cuidado, que tem os parâmetros técnicos para poder se apresentar ao mercado, ser igual a um produto que não tem métrica nenhuma. E os escritórios de arquitetura, eles não têm obrigação de saber. Eles têm que ser assistidos. Então, essa é a nossa missão, educar, fazer parcerias com o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fazer parceria com a ASBAI, que é a Associação Brasileira de Arquitetos de Iluminação, para poder trazer a boa informação. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. E volto para o mercado, que a gente é muito grato, para um mercado que a gente ama tanto. Acho que a nossa missão é fomentar o mercado de boa informação. A gente vai trazer aí a Light Designs realmente, que tem 30, 40 anos de arquitetura, para explicar, porque assim, para a gente dói um profissional, seja ele um light design ou um arquiteto, por não ter a informação, especificar produtos que não são adequados, tecnicamente adequados. Vou lhe dar um exemplo muito simples. Eu não posso colocar numa iluminação dentro de piscina um equipamento que não seja correto para a piscina. Eu coloco aqueles usuários risco de vida. Aí chega um vulgo light design ou um profissional que não tem a formação para isso e especifica coisas inadequadas. Aí o cliente final não sabe, contratou. Então, quando existe um contrato, existe a relação da confiança. Não. Se o meu profissional está dizendo que sal é doce. Não, filho, não é. Sal é salgado. Então, está existindo no mercado, de uma forma muito forte, características extremamente inadequadas. A gente não pode permitir isso. Então, baseado na conversa, no cuidado que a gente tem com o mercado, de zelar o mercado e para uma questão de segurança também, formamos a associação. A gente já está conversando com boas marcas, fabricantes nacionais que também estão sérios, que estão abraçando a causa, e a gente vai fazer seminários, workshop, justamente para trazer novamente ou esclarecer. Eu acho que é esclarecer o que é o joio e o que é o trigo. Então, muito obrigado pelo espaço, pela pergunta. E breve a gente vai estar lançando aí as datas dos primeiros workshops. A gente está fechando nomes da arquitetura reconhecidos nacionalmente, até mundialmente, pessoas que têm projeto fora, na Europa, Estados Unidos, para educar. Eu acho que o ponto de partida de qualquer comunidade é a educação. Então a gente tem nesse primeiro momento esclarecer o que é um produto adequado e um produto inadequado e por quê, e não só gogó. Pois é, você falou num ponto muito importante que a gente vê em todas as áreas, assim, né? A gente parece que é uma epidemia disso, que são de pseudos qualificados com produtos réplicas dos originais. Você não quer gastar muito, mas você acaba assim, não, mas é igual. Só que na hora da questão de segurança, né? Você não entende, por que esse preço é tão caro, por que vale tanto? Tudo isso tem em volta segurança, tem em volta expertise de estudo, aprimoramento, né? Tem toda essa bagagem desse produto que te dá uma qualidade, uma segurança, ao ponto que outro mais barato, né? E que parecido com aquele, ele não te dá nada disso. A gente vê, inclusive, até das pessoas, como você falou, né? Realmente a gente tem notado um número maior de incêndios, de acidentes, inclusive até eu acredito que foi no ano passado, se eu não me engano, de um acidente numa piscina de um prédio, né, que foi iluminação, a questão de iluminação, houve pessoas falecidas, enfim, a gente viu isso e foi muito emblemático, né, como existem pessoas que se apropriam daquele conhecimento prático, de Google, né, digamos assim, para poder vender coisas que uma pessoa profissional qualificada realmente tem a expertise de fazer, né? Esse estudo que vocês estão fazendo, esses encontros que vocês vão planejar, como é que quem está assistindo que pode participar? Então, gente,
Em breve, nós lançamos oficialmente a Celume essa semana. A gente está em conversas com Asbai, Cal, escritórios de light designs extremamente respeitados, que para o segundo semestre, que é amanhã, né? Porque daqui a pouco é 2030. Já acabou, já né? foi, Rapidinho. A gente vai fazer um lançamento oficial, trazendo um profissional respeitado, um profissional técnico, que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Então, tudo parte, eu vejo, do ser humano, parte do profissional. Então, na hora que um profissional chancela um produto inadequado, a culpa às vezes nem é do produto, é do material humano, do ser humano. Então, na hora que, cara, eu não sabia, às vezes não existe má fé, não existe a informação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar educar, e não é algo de mercado, não. Acho que se eu for para o mercado, de uma forma particular, eu acho também que a gente vai para o pobre, para o chulo. A gente vai de uma forma muito altruísta, de educar. E segurança também, segurança, né? então, de vida assim, mesmo. A gente coloca pessoas, esse profissional que especifica um produto inadequado, ele coloca pessoas em risco de vida. A gente não pode permitir isso. A gente que ama o que faz, a gente não pode permitir que falsos profissionais, falsos profetas, sejam aí a referência de quem manda prender, quem manda soltar. Não é por aí, a gente não vai permitir isso. E no segundo momento, nós vamos conversar com as fábricas do Brasil. Eu amo o nosso país, a gente tem excelentes fabricantes que têm 30, 40, 50 anos, que empresas que estão na segunda geração, empresas que são premiadas mundialmente. A gente tem excelentes, tem uma fábrica no sul do país que ela fornece luminárias para o Pininfarina na Itália. É feito no Brasil e ninguém sabe. Então, por que não apresentar? Vamos aproximar essas pessoas, vamos aproximar a boa indústria dos bons profissionais. E eu sempre vejo a questão do pouco conhecimento. O escritório de arquitetura, a engenharia, cara, é muita informação hoje em dia. Existe arquitetura de rede, arquitetura de iluminação, arquitetura de áudio, arquitetura de vídeo. Se tornou muito sofisticado. É humanamente impossível a pessoa fazer tudo. É igual, humildemente falando, faz lembrar um pouco de jornalismo. Antes era só a máquina de datilografia. Hoje não, são vários canais que eu não sei como é que vocês se dão conta. É WhatsApp, é e-mail, é Instagram, é Snapchat, sei lá o quê. Então, assim, é muita informação. E aí a gente tem que fomentar bons profissionais com uma boa informação, com um bom produto, com pessoas também que queiram entregar o seu melhor para o próximo e não colocar a família ou situações em risco. E quem está assistindo que quiser mais informações sobre vocês, como é que faz para encontrar? Olha, hoje a gente somos 4 empresas, tá? Que é a do Luz Iluminação, a Lamp Store Iluminação, a Spot Iluminação e a Tops Iluminação. Então, você tem 4 pontos físicos de acesso. Existem também as nossas plataformas digitais. O Instagram está lá, Celume, e nós temos 4 pessoas, que isso gera mais ou menos 100 pessoas envolvidas para entregar o melhor para o nosso mercado. Então a gente está muito feliz nesse momento. Nacionalmente a gente já está sendo muito respeitado, já teve fábricas convidando a gente para ouvir, que elas também sentem. Então assim, na hora que eu deixo de comprar um produto feito no Brasil, que isso eu estou falando de impostos, de empregos diretos, empregos indiretos, e trago um produto da China, nada contra a China, reitero, pelo amor de Deus. Mas eu estou tirando o meu dinheiro do meu país e levando para outro. Sabe assim, é um movimento de formiguinha, mas é um efeito borboleta, que ele vai reverberar, tanto que as fábricas sérias, cara, vamos aí, como é que eu posso ajudar? Que isso para mim também é importante. Explicar que um LED que dura 50 mil horas, ele não é igual a um LED de 25 mil horas, de 15 mil horas ou de 10 mil horas. Então, e o cliente final, ele acha que é a mesma coisa, porque tudo acende. Mas não é. Então, tem componentes eletrônicos de segurança. Olha, o meu equipamento, ele tem 2 fusíveis. Que o fusível é um equipamento de segurança que teve alguma variação muito forte elétrica, ele rompe. Tem produtos que a gente pega importados que não tem nenhum. Então, claro que ele é mais barato, porque ele não tem. Só que na hora que ele não tem, ele coloca o usuário em risco. Então isso está muito bacana,
aguardem. A gente está muito feliz e feliz também pela recepção do mercado, tanto do mercado fabril, como também dos escritórios. Já teve escritório, ai cara, que legal, a gente não sabe, a gente fica refém, porque todo mundo diz que é lindo, todo mundo diz que abraça bem, então a gente fica sem essa referência. Então, na hora que a gente traz instituições como o CAL, como a ASBAI e chancela, cara, isso é muito legal. Eu acho que é um efeito borboleta. A gente vai fazer muito pelo nosso mercado, pelo nosso estado. E a gente traz agora uma dica de cultura. Este ano, o Grupo Comédia Cearense completa 66 anos de existência e está em cartaz no Teatro Nadir Papi Saboia com o clássico Branca de Neve e Sete Anões. A atriz que faz a Branca de Neve, Anne Maia, esteve aqui na TV Otimista e falou mais sobre o espetáculo. Acompanhe. Anne, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Você está em cartaz aqui em Fortaleza com uma Branca de Neve, mas antes de ser Branca de Neve, me conta um pouco da sua história, da sua trajetória. Tudo bem, estou muito feliz de estar aqui. Eu comecei a minha carreira com 2 anos de idade no teatro, já tenho mais de 20 personagens. E nessa minha história, já que eu estou em cartaz no teatro, nesse espetáculo A Branca de Neve e os Sete Anões, com 7 anos de idade, eu fui com 8, por aí, eu fiz o Zangado nesse espetáculo, A Branca de Neve e os Sete Anões. E agora, com 15, eu tô fazendo A Branca de Neve. Então, eu quis começar com isso porque eu acho muito, muito legal contar essa história. E eu me lembro que, com 2 anos de idade, eu tava na escola, no mesmo teatro que está sendo o espetáculo agora, com a Branca de Neve. Eu estava lá com as crianças e a minha mãe que me falou essa história. Ela falou que a professora chegou com uma cesta de maçã, falando que ia ter uma peça no final do ano, alguma coisa assim, e que era para as crianças adivinharem qual peça ia ser. Aí eu fui a única que levantei, peguei a maçã, mordi e me taquei no chão. Já foi logo ensaiando, né? Aí a professora falou pra minha mãe, pedindo pra eu ser a Branca de Neve pequena. E eu achei isso muito legal, porque agora eu tô fazendo a Branca de Neve, meio que realizando meu sonho de pequenininha. E a minha vida profissional, comecei em 2018, fazendo musical, A Noviça Rebelde, no Rio de Janeiro, 2019 a 2021. Eu fiz uma novela, eu fiz parte do elenco da novela Nos Tempos do Imperador, com a Princesa Isabel na primeira fase. Foi uma experiência mágica, porque conheci atores experientes, foi a minha primeira novela, ainda mais tendo um personagem assim, importante para a nossa história. E em 2022 eu fiz uma pequena participação em um longa-metragem que foi gravado aqui no Ceará também, que vai estrear no final desse ano. E aí, nesse caso, me fala um pouquinho sobre esses desafios. Você já é tão nova, 15 anos, mas já tem uma bagagem muito preciosa já de vivência, né? Quais são esses desafios que você já vivenciou, o que foi mais complicado, o que foi mais desafiador para você até agora? Então, eu acho que cada projeto, cada coisa assim, é uma experiência assim, diferente, que a gente tem que... É um desafio, né, para todo artista, mas o personagem... Eu acho que qualquer artista tem que estar pronto para qualquer coisa. Inclusive, eu já fiz, no teatro, já fiz uma cabra, eu já fiz 2 personagens de meninos, eu fiz o Miguel de Peter Pan e o Zangado, da Branca de Neve. Então a gente tem que encarar, né? Isso. Mas assim, eu acho fácil pra mim.
Porque assim, quando, né, acredito que sejam desafios distintos, né? Uma vez que você está na plateia, no teatro, você vê a reação do público, né? Já acontecendo, batendo palma, né? Já aquele calor, tirar foto e tudo mais. E acredito que para gravações, né? Você que fez parte de uma novela, já é diferente, né? Você não consegue ver o público, né? Como é que é isso, assim, para você? Então, na TV é muito diferente, porque lá eles pedem pra gente não decorar o texto. E no teatro a gente tem que decorar o texto, mesmo sendo ao vivo, não sei como dizer, porque na TV é gravado, entendeu? E é diferente. Eu gostei muito. Eu prefiro TV porque é muito emocionante ver a pessoa assim na TV. E o resultado depois deve ser incrível, né? Você se vê também, os amigos, a família, né? Torcendo junto. Eu assisti a minha novela inteira, eu amei, eu vi umas 3 vezes e é muito bom. Anne, agora você está em cartaz, né? Com a Branca de Neve e os 7 Anões, no Teatro Nadi Papsaboia, né? E aí, como é que é fazer teatro infantil, né? A criançada lá próxima, querendo tirar foto, vai fantasiada de Branca de Neve, né? Quer tirar foto junto com a Branca de Neve. Como é que é esse calor do público e da criançada, né? Porque é um amor genuíno, né? Elas acreditam realmente que você é a Branca de Neve ali, né? Como é que é essa troca? Bem, eu acho isso muito maravilhoso, fazer uma peça assim infantil e eu me sinto bem, eu gosto muito disso, de atuar, principalmente com as crianças. E domingo, ontem, eu vi 3 crianças vestidas de Branca de Neve, eu achei muito fofo e eu acho mágico, eu acho muito legal. Anne, então, para quem está assistindo, que ainda não se programou, não está sabendo, mas a gente está avisando aqui, né, para quem está assistindo, que está acontecendo aí em cartaz durante o mês todo de junho, não é isso? Até quando vai a programação? Até dia 9 de julho, aos domingos, às 17 horas. Então, deixa aí o convite para quem está assistindo. Pronto, gente, eu vou falar que é todos os domingos, até dia 9 de julho, às 17 horas, no Teatro Nadi Papsaboia, do Colégio Farias Brito. E leva a criançada vestida de Branca de Neve também, né? O espetáculo A Branca de Neve e os 7 Anões. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.